Olá pessoal, estamos aqui para mais um cotidiano com assuntos que interessam a nossa comunidade de Pelotas, mesmo sendo assuntos que não tenham acontecido aqui na nossa cidade, mas que com certeza têm repercussão, porque aquilo que acontece no mundo ou no Brasil também acontece aqui em Pelotas, porque nós somos um retrato, um espelho do que acontece no restante do país e do mundo. E hoje eu trouxe para conversar conosco o psiquiatra Vanderlei Rospídio da Mota, porque um assunto tem tomado as páginas dos jornais e a imprensa em geral nos últimos dias, nas últimas semanas, que é o caso daquele rapaz, o Carlos Eduardo Nunes, o Cadu, que há 3 anos matou o cartunista Glauco e o filho dele, o Raoni, e que agora se envolveu em mais um caso de latrocínio, que é o roubo seguido de morte de um estudante, e a tentativa de latrocínio contra um policial e também o porte ilegal de arma de fogo. O Cadu, na época da morte do cartunista, foi considerado inimputável porque ele sofre de esquizofrenia. E agora, quando foi preso, ele também tentou dizer que por causa da doença, que ele não estava usando os medicamentos e que não se lembrava do que tinha feito. Então eu convidei o Dr. Vanderlei para conversar conosco, porque a gente sabe que nem todo mundo, ou a maioria das pessoas portadoras de algum transtorno mental, de alguma doença mental, não chegam a cometer assassinatos, não chegam a passar por o outro lado das atitudes legais, né, e cometer crimes. E eu convidei o Dr. Vanderlei, um bom dia, é um prazer ter o senhor aqui conosco, para debater exatamente este assunto. Doutor, no caso do Cadu, né, que foi considerado inimputável no primeiro crime que cometeu, agora comete um segundo crime. Qual é a sua avaliação? O senhor acompanhou esse caso todo pela imprensa? Em alguma medida acompanhei, vi referências, mesmo na primeira ocasião, porque foi uma coisa que, como sempre, é muito chocante, não é? Assassinatos, bastante banalizados de um modo geral, eles chocam quando é uma pessoa que tem um comprometimento, chama mais a atenção e o comentário se amplifica. Mas no primeiro assassinato, quando ele matou o cartunista, Glauco e o filho, que participavam de uma mesma seita, né, ligada ao Santo Daime, que é uma substância alucinógena, que a rigor deveria ser proibida, mais ainda em qualquer tipo de seita de qualquer tipo. E ele estava sob efeito da droga, provavelmente, e da doença dele, que pelo menos teria sido diagnosticado em algum momento, porque ele tinha ideias ou alucinações, ideias delirantes e alucinatórias, porque ele as ouvia, que orientavam que ele assassinasse, porque o Glauco estaria se recusando, na visão delirante dele, a fazer uma revelação que seria uma coisa benéfica para o mundo. Algo mais ou menos assim. E o que faz, na lei brasileira, e acho que da maioria dos países, que as pessoas sejam consideradas inimputáveis por atos que elas cometam sob a vigência de um estado psicótico, alucinatório ou delirante. Ouvir coisas que não existem, enxergar coisas que não existem, pensar coisas distorcidamente da realidade. Mas nesse segundo momento, porque, primeiro, a doença mental, que é prevalente no mundo inteiro, algumas taxas da esquizofrenia são as mesmas no mundo inteiro, em torno de 1% da população adulta do mundo tem esquizofrenia, elas necessariamente não determinam um comportamento de assassinar pessoas. Existem muitos trabalhos fazendo comparações entre grupos de pessoas esquizofrênicas e grupos correlatos, mas não esquizofrênicos, ditos normais. Alguns trabalhos mostram que haveria uma prevalência maior de assassinatos comparativa e percentualmente entre os doentes, e outros trabalhos mostram que não. Então, não há uma coisa que defina isso. Na prática, como disse há pouquinho,
A grande maioria das pessoas que têm uma doença mental, mesmo a esquizofrenia, que é uma das doenças mais graves, pode ter comportamento mais violento, no geral, por estarem muito assustados e amedrontados, mas não é diferente da população em geral, a frequência de assassinatos. Mas qualquer doença destas, tratadas, podem ser bastante controladas, e mesmo as não tratadas, elas com frequência têm períodos intercríticos, em que a pessoa não está com sintomatologia ativa. Então, nesse período, que parece ser esse momento desse rapaz, parece ser, pelo jeito que o delegado que conversou com ele, que o inquiriu, que ficou com a impressão de que ele estava inteiramente lúcido e que ele estaria mais dissimulado, se é num período intercrítico, ele necessariamente não estando alucinando, nem estando delirando, que parecia a ação dele, porque ele se organizou, se não me engano, junto com outras pessoas. Sim, em algum momento, ele que estava fazendo para parte já até de uma gangue, né? Não é? Se ele estivesse sob efeito de drogas, que também altera o nível de consciência dele, mas aí teria que se saber que drogas, acho que a responsabilidade dele é diferente de quando ele está sob a ação de uma alucinação imperativa que determine as suas ações. É porque assim, ó, talvez eu esteja falando uma bobagem na minha ignorância a respeito desses assuntos, mas se toda vez que uma pessoa cometer um crime, ela for buscar lá no seu histórico, no seu passado, um problema familiar, porque a minha mãe me tratava mal, porque eu tive problemas em casa, porque eu tenho uma doença, for buscar a defesa nisto, então nós não vamos mais prender ninguém. Exato. Todo mundo vai poder cometer um crime e não vai ser porque punido. Só não teremos problemas se não nascermos, né? Pois é. E não teremos algum problema familiar se não tivermos tido família, aí temos um problema da falta de uma família. É universal a existência de problemas, de dúvidas, ambiguidades em todos nós. E até, eventualmente, de algum tipo de enfermidade, de algum tipo de, não diria uma doença, mas mudança na capacidade emocional da interação nossa com a realidade. Mas por isso que eu acho que está bem claro na lei, é que o paciente que apresenta um quadro psicótico, né, que é o sinônimo da loucura, no sentido, ele tem que estar ou alucinando, ou tem que estar delirando, ele tem que de alguma forma estar distorcendo a realidade de um modo grotesco que quase o impede de conviver com a realidade. Fora disso não, porque senão qualquer um, não é? Esse rapaz, por exemplo, a própria juíza que o liberou 3 anos depois, ele está num regime, seguramente num hospital. Isso, ele estava no hospital psiquiátrico. Não sei se seria um hospital, ou tipo, nós temos em Porto Alegre o Instituto Psiquiátrico Forense, para onde só vão pessoas que judicialmente foram determinadas a um período de afastamento da sociedade. Algumas ficam lá para sempre. Você lembrar do rapaz aquele chamado Deusinho, que assassinou a mãe há muitos anos atrás, numa cidade aqui da volta, e fez com o coração dela fez um carreteiro. Que eu saiba, não me engano, o nosso grande cantor e compositor tradicionalista, o Teixeirinha, até fez uma música sobre isso, Coração de Mãe. Coração de Luto. Coração de Luto, Mas aí foi pela morte da mãe dele. Mas depois foi as que pessoas... o consagrou como... mas eu acho que depois teve até alguma simbologia em relação a isso, teve alguma coisa a ver com isso. Mas esse rapaz, que obviamente que eu não tenho nenhuma obrigação de saber, mas que me conste, ele não teve saída nunca mais do Instituto Psiquiátrico Forense. Até poucos anos, eu sou a vinda da permanência dele lá. Mas um homem como este, qual é o sentido de recolher para um lugar onde ele tem um atendimento, tem cuidados e está contido? É pela periculosidade dele. Quando ele está na rua, como agora que ele parou de se tratar, quem descuidou? Primeiro, ele. Seria um pouco desculpável porque é doente? Talvez. A família teria que acompanhar, se ele tem um atendimento ambulatorial, tem uma frequência com que ele consulta, o uso ou não da medicação, mudanças no comportamento, que quando não toma a medicação vai começar a mudar primeiro um pouquinho e depois bastante, o serviço que o atendia, a fiscalização desse controle, porque senão nós transformamos a vida numa banalidade, assim,
Eles matou, mas tu vê tanta gente mata. Não é como tu vê muito hoje no Brasil, pessoas justificando, mas o senhor usou tal dinheiro que não era seu. Usamos, mas era necessário para tal coisa. E parece normal para quem diz. Não é? Especialmente em coisas públicas. Parece natural. Não, isso é assim mesmo. E é um assalto, uma contravenção, é uma inadequação, é uma coisa intolerável do ponto de vista social. Então não pode ser banalizado. E o crime, muito mais, não é? Porque expõe outras pessoas, o crime de assassinato, expõe outras pessoas. Esse jovem que foi assassinado. Tá lá. Rapaz de 21 anos, estudando, com a vida toda pela frente, acabou com a família. Não é? O senhor falou uma coisa agora que até eu ia lhe perguntar. Assim como nos Alcoólicos Anônimos, a pessoa é responsável, né, por ingerir o primeiro gole, quando ela aceita a sua própria doença, não é? E aceita que vai parar de beber. Quando ela recai, quando ela toma o primeiro gole, porque a gente costuma dizer, ninguém obriga, ninguém bota a bebida na boca de ninguém, né? Ela volta a beber porque ela quer voltar a beber. Se ela já está naquela caminhada para não beber mais, o primeiro gole quem toma é ela. No caso da pessoa que tem um transtorno mental, uma doença mental, está regularmente tomando o seu medicamento, né? Então ela está estabilizada. A opção de parar com a medicação é também uma responsabilidade dela? Eu acho que é parcialmente. E acho que não é do mesmo modo que nos Alcoólicos Anônimos. Porque habitualmente a pessoa que está nos Alcoólicos Anônimos, ela voluntariamente busca este atendimento, não é? E ela voluntariamente passa a fazer um esforço para modificar a sua relação com aquela substância. É um pouco diferente, porque se ela estiver também alcoolizada, porque grande parte dos crimes no Brasil, e acho que no mundo, porque é o maior problema de saúde pública do mundo é o álcool. 10 ou 12% da população adulta do mundo é dependente de álcool. Não é um tomador de eventual, mas dependente. Essas pessoas, se estão alcoolizadas, no geral, a ação, a penitência, não sei se é penitência que se diz, mas a pena será provavelmente reduzida por ele estar sob o efeito de uma substância que altera seu nível de consciência. O doente mental tem muito mais dificuldade em ter consciência de que há uma enfermidade que ele tem. No caso do esquizofrênico, no caso do transtorno delirante, no paciente gravemente depressivo. São pessoas que têm uma dificuldade imensa em ter consciência da doença. E quando começam a surgir os primeiros sintomas, já um pouco ainda brandos, ele perde a capacidade crítica. Mas e quando ele começa a melhorar? Quando o tratamento começa a fazer efeito? Muitos não têm lembrança do período que estiveram doentes. Outros reconhecem e começam a usar. Mas mesmo a gente, quando alguém nos receita um antihipertensivo, nós estamos assustados, tivemos uma crise hipertensiva, alguém nos receita, 4 meses depois nós já verificamos várias vezes, a pressão está estável, eu estou usando o medicamento, passou mais 4 meses, eu sigo bem. O que a maioria de nós faz? Começa a relaxar, esquecer, e às vezes decide parar de tomar, até porque não tem sintoma. E quando tem, ela não percebe. A gente perceber um sintoma de hipertensão é só quando muito grave. Não é? Então, é uma das coisas, um dos problemas grandes que se tem é a aderência ao tratamento, especialmente no paciente psicótico, pela dificuldade de compreensão dele de que ele tem uma enfermidade severa. A tendência é que ele negue a enfermidade. Ok, doutor, vamos continuar com o assunto. Vamos fazer um breve intervalinho e já voltamos. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Essa arma já matou uma pessoa. E essa arma matou uma família. Vá com calma. As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas.
TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Se você é do tipo que não doa sangue por ter medo de agulha, então imagine a dor de uma mãe que perdeu um filho por causa do teu medo. Imagine então que sua coragem pode salvar uma vida. Se você é do tipo que não doa sangue por falta de tempo, tomara que você nunca dependa do tempo para viver. Se nós estamos te pedindo, é porque você faz falta. Doe sangue. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Dr. Vanderlei, eu tenho mais de um amigo aqui em Pelotas que são pessoas que eu sei comprovadamente que sofrem de esquizofrenia. Um deles eu encontro muito na rua e sei pelas características visuais quando ele está usando a medicação ou não. Quando ele está usando, ele está bem vestido, está barbeado, conversa comigo, fala do tempo, fala das coisas que ele está fazendo. Então eu vejo assim pela fisionomia dele, pelo olhar mais suave, que ele está bem. Agora, quando ele não está em tratamento, ele está cabeludo, ele está barbudo, ele está descuidado. Às vezes eu vejo até que nem o rosto ele lavou. A roupa está suja, está magro, encovado. Como é que se faz para tentar ajudar uma pessoa que fica nesse ciclo do vai e vem, que a gente percebe que conforme o tempo vai passando, parece que aquilo vai piorando, vai deteriorando a qualidade de vida dessa pessoa? São duas coisas muito importantes que disseste. Essa última, a doença mental, tanto o transtorno afetivo bipolar, quanto a esquizofrenia, depressões graves, sempre no curso de um episódio agudo, há uma morte de neurônios no cérebro maior do que no tempo em que a pessoa está estável. O que significa que elas, como têm um caráter crônico, quanto mais episódios psicóticos tiver, mais deteriora a personalidade daquela pessoa, mais empobrece a capacidade da pessoa de ela se relacionar com a vida. Então, o fundamental é que exista uma estrutura, não só de parte da família, né, no nível da compreensão da família, da necessidade, a busca constante de ajudar o paciente a tomar consciência da enfermidade e uma estrutura de atendimento ambulatorial que dê um respaldo para esses pacientes, que eles não fiquem exclusivamente na medicação, que tenha algum tipo de relação de contato mais permanente com o paciente, se ele puder que ele tenha uma assistência psicoterápica ou tenha nessa instituição, seja um CAPS, seja uma instituição hospitalar, universitária, o que seja, que isto muda a história da doença, não a cura, como não tem cura para quase nenhuma doença, mas estabiliza a enfermidade. Porque o paciente, se ele tiver consciência da doença, ele passa a cuidar, porque ele sabe, ele percebe alguma parte da mudança que ele tem quando está num estado ou no outro. Mas quando ele entra no estado, ele não tem mais crítica daquilo. A doença faz exatamente isso. Por que uma pessoa se suicida por um problema, atribuindo a um problema da relação dele com o mundo? E um número muito alto se suicida de gente no mundo, absurdamente alto. Porque ele distorce o olhar dele para a realidade. Ele hipervaloriza uma coisa que não tem aquele valor. Não é? Ele passa a ter uma crença que, se não é psicótica, é próxima da psicótica, porque ela não é realista. Então, essa pessoa que tem a doença passa a ter um comportamento assim. Se a gente tiver uma estrutura que o acolha e que o proteja, ele vai poder, daqui a pouco, trabalhar se ele tem uma profissão, ele pode exercer uma função social como a maioria de nós, talvez num nível um pouco menos intenso do que ele fazia antes da doença, mas pode manter e muda. E a outra coisa que tu falou que me chamou a atenção é a tua percepção de quando ele está sem usar a medicação, que ele está com sintomas, porque o corpo fala quando a gente não fala. A gente mostra na expressão, ou no modo como a gente se apresenta no todo dia,
um pouco das nossas emoções, do nosso sentimento, do nosso ânimo em relação à vida. E quem está perto tem que estar atento às diferenças. Doutor, também uma coisa que me preocupa é a nossa juventude. Hoje, essa coisa de desde muito cedo, essa garotada já estar assim, muito permissiva para o convívio com as drogas, para o convívio com o álcool, saindo muito cedo para a noite, eu acho que a linha entre a sanidade e a doença, ela ficou muito tênue. Então fica difícil, talvez para a própria família, distinguir se o seu jovem ele está apenas muito festivo, ou ele é tímido, ou se ele tem ou não tem uma doença. Eu acho que assim, os diagnósticos talvez fiquem tardios em muitos casos. Porque nós sabemos que a depressão, por exemplo, ela leva a pessoa a ficar muito encolhida, a pessoa vai se retraindo muito, ela vai se afastando muito do mundo. Já a mania, que é o outro lado do transtorno bipolar, deixa a pessoa eufórica demais. E talvez essas coisas, para os jovens hoje, se confundam com comportamentos considerados até a certo ponto normais. E os tratamentos começam muito tarde, quando já até complicaram a vida da pessoa. Como é que o senhor vê isto? Eu acho que é uma coisa muito complexa e muito ampla que nós estamos falando. Porque se tu olhar assim como a juventude, o jeito que a juventude lida com a vida hoje, eu diria assim, se pudesse dar uma sugestão para os pais, digam não. Não. Mesmo que depois se atrapalhem por ter dito não, ou se equivoquem, mas digam muito mais não do que sim. Que o que mais os filhos talvez necessitem é que a gente ajude eles a compreender os limites que têm. Porque todas as pessoas que estão dependentes de droga, eles perdem a noção dos limites e às vezes já chegaram até lá por não terem muita noção de que a vida nos dá limites para todos. Se a gente pensar na enfermidade propriamente dita, num transtorno de ansiedade, numa fobia social, numa depressão, às vezes pessoas que tu vê na rua e que têm uma alegria exacerbada, que é uma alegria que é interminável, e que tem um comportamento em que ele faz coisas que, quando não está naquele período de tanta alegria, ele não faria, ou ela não faria, tem que se supor a existência de alguma coisa que está alterando o comportamento da pessoa. Eu acho que hoje os pais confundem muito a liberdade que todos dizem que todos deveriam ter com uma falta de noção da existência do outro. Não é? Que a nossa liberdade é ótima, desde que ela nunca invada a liberdade do outro. E para isso eu tenho que aceitar umas quantas regras sociais que ou eu me desadapto e vou sofrer algum tipo de consequência. E quem mais tem um controle sobre isso num primeiro momento são os pais, desde sempre. Né? Não passa uma semana que tu não ouça uma história de alguém que sempre foi super protegido e que acha que pode qualquer coisa que lhe dê na cabeça e que acaba se dando muito mal na relação com a vida. Quando é uma doença, a timidez excessiva, por exemplo, mais de 10% dos jovens menores de 15 anos apresentam transtorno de fobia social, que é a timidez excessiva, que faz com que ele tenha dificuldade na interação, tanto na escola, quanto social, com pessoas estranhas, mais ainda com pessoas que ele veja como autoridades. E as pessoas têm vergonha disso. Com frequência são pessoas mais vulneráveis para o uso da droga, porque a droga desinibe parcialmente a pessoa, às vezes completamente. E a pessoa, por acaso, experimenta e passa a usar a droga como um remédio. E chega para um tratamento, às vezes 10, 15 anos depois, com uma dependência da droga. Como um dependente de álcool, de qualquer tipo de anfetamina, ou outras drogas, cocaína, o que seja. E tu refaz a história e vê que o início do uso foi por conta de um sintoma emocional que ele tinha. Outros não, mas muitos são assim. Então, é necessário ter uma atenção para comportamentos diferentes da média. Não é? Me ocorreu enquanto falava tu perguntava
da relação com as drogas e com a esquizofrenia. A esquizofrenia é a doença mais grave que existe do ponto de vista mental. Quem tem uma tendência genética, porque há um componente genético familiar na doença, tanto é que ela tem 1% de prevalência aqui em Pelotas, ou em Nova York, ou em Singapura, não importa onde for. É porque há uma coisa genética, por isso é tão igual. Quem tem uma tendência e passa a fazer uso de maconha, que todo mundo trata a maconha como uma coisa sem importância, passa a fazer uso da maconha, a chance que ele tem de desencadear uma doença esquizofrênica se multiplica por 10, se ele tiver essa predisposição. Ele pode saber se tem familiares próximos que têm a doença. Isso não se discute, mas isso é uma coisa comprovada. Ela facilita, não estou discutindo a criminalidade, a liberação ou não da maconha, mas quem tem uma predisposição a essa doença, dificilmente não terá a doença, que vai complicar definitivamente a vida dele. Vamos voltar para o início do programa, para o tema inicial. A própria juíza, depois desse segundo crime cometido pelo Cadu, disse que, a partir de agora, ela vai prestar mais atenção quando chegarem a ela casos como o dele, né? Que cometeu esse crime, que foi considerado inimputável, né? Essa questão toda. Agora, depois desse segundo crime cometido por ele, na sua avaliação, né, o que o senhor acha? Tem que haver mais rigor? Ele agora precisa realmente ficar preso por um tempo maior, ou quem sabe até por toda a vida? É uma pessoa que fica incapacitada para o convívio em sociedade? Eu teria que poder ver mais de perto o paciente, mas eu posso te dizer uma impressão minha à distância. A minha impressão de que esse rapaz dificilmente, muito dificilmente, deixará de cometer crimes como os que já cometeu, se ele tiver a possibilidade de andar com qualquer um de nós na rua, sem um controle rigoroso. Do mesmo modo que, eventualmente, tu vê pessoas, alguns institutos psiquiátricos, e depois a autoridade judicial liberar abusadores. Não conheço nenhum, e trabalho há mais de 40 anos, que tenha deixado de ser um abusador. Não importa o tempo que ficou. Porque se ele não escolhe ser, ele é porque esta é a natureza dele. E até hoje não há um tratamento eficaz. Há alguns que de vez em quando se apresentam como eficazes, mas concretamente não tem nenhuma experiência aqui. Então algumas pessoas, acho que elas têm que ter um controle para poderem seguir vivendo. Sem a mesma liberdade do que aquelas que, pelo menos, potencialmente todos nós podemos ser assassinos ou qualquer coisa. Mas quando nós já cometemos um assassinato, se sabe que eu, mais do que a potencialidade que é universal, eu sou uma pessoa que em alguns momentos ou perco o meu controle, ou tenho uma enfermidade, ou tenho alguma desconsideração, que é o caso do transtorno de personalidade antissocial, nenhuma consideração pela existência do outro. Então pessoas assim continuarão sendo assim. Eu não acho que seja uma regra, e acho que tem que ser individualmente examinado e tem que ter uma certeza absoluta de um diagnóstico, mas acho que o cuidado tem que ser tanto com o paciente como a comunidade na qual ele vive. Ah, com certeza. Não é? Tem que ser tanto com pegar outro lado, tu tem que cuidar, controlar e punir o corrompido e quem corrompe. Não é? Senão tu não tem, pelo menos, uma minimização do problema. Então eu fico pensando assim, que nós tínhamos que ter um olhar maior, e é o que hoje os governos deixam de lado, para a questão das nossas prisões. Porque se trata essas pessoas que cometem esses crimes e que muitas vezes aquilo não é uma coisa premeditada, como nós temos esses bandos dos tráficos, essas gangues todas, porque são pessoas que não tem como não cometer, como o senhor está dizendo agora, aquilo já nasce com ela, não é? E eles ficam misturados com esses bandidos, vamos dizer assim, comuns, não é? Aumentou. Nós tínhamos que pensar um pouco melhor
nessa questão dos institutos psiquiátricos forenses, nessas casas de detenção para essas pessoas. E hoje acho que o Brasil não tem isso. Ou talvez não tenha com a qualidade, digamos assim, que deveria ter. Eu já vi trabalhos em congresso de psiquiatria, foi há uns 3 ou 4 anos, no Congresso Brasileiro, um rapaz mostrando o incremento de pessoas com doença mental em presídios comuns. Desde que, ele pegava umas datas, que eu não sabia repetir agora, em que se passou a fechar o hospital psiquiátrico no país inteiro como se doença mental não existisse. Obviamente que tem que ter uma estrutura ambulatorial, quanto melhor ela for, menos gente vai para o hospital. Mas é muito, no geral, o discurso de que ela é boa é falso. Absolutamente falso, no geral. Então, muita gente que comete delitos menores, sem que seja um assassinato, e que tem doença mental, acaba indo para hospital, para presídio normal. Pelo que eu ouço, à distância, os presídios seriam todos muito complicados, os nossos aqui do Brasil, né? E desorganizados. Mas é o único lugar que não deveria estar uma pessoa que tem uma doença mental. Deveria ter alguma forma de abrigá-los diferente, em que eles possam, ao mesmo tempo que estão contidos ou limitados pela inadequação do comportamento, eles tenham algum tipo de assistência que dê uma chance de que eles possam ter uma melhora dos sintomas e, quem sabe, melhorando os sintomas, o seu comportamento social E alguns modifica. deles têm até condições De retornar, de seguir um tratamento, não é? Especialmente em doenças que se sabe. Quando nós falamos muito aqui em esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, são doenças sérias, graves e que têm controle. Como tem doenças cardíacas, como tem a hipertensão, como tem quase todas as enfermidades. Bem cuidadas, tem um controle e o dano que elas fazem é pequeno para a própria pessoa, e a pessoa vai ter uma vida bastante próxima de uma vida normal. Doutor, eu agradeço a sua presença aqui. Foi uma aula que nós tivemos, uma verdadeira aula. E o senhor também é um grande professor, que a gente sabe disso. Espero que vocês tenham aproveitado esta aula, a presença do Dr. Vanderlei aqui conosco. E nós voltamos na próxima semana com mais um cotidiano, com um tema assim tão interessante para todos nós usufruirmos do assunto. Até lá!